Oi! Bem-vinda, Ana. Que bom a gente se encontrar mais uma vez aqui. É ótimo. Que delícia! Eu estava trocando a música Catedral da Zélia Duncan, né? Que eu adoro a Zélia, por sinal. E eu estava pensando num tema que eu gosto sempre de trazer uma poesia, ou um texto, ou uma música, algo que nos faça começar a reflexão da live, né? Hoje foi bem difícil, eu confesso, pessoal, de escolher uma música ou uma poesia, porque o tema de hoje é doído, né? É um tema delicado, tem bastante dor para as pessoas que têm relação com o tema, né? Seja a própria pessoa ou um familiar. Então, é um tema delicado, vamos chamar de tema delicado, né? É um tema de superação, de busca e de longas caminhadas, né? Mas quando eu pensei na Zélia, eu não sei porque meio que veio imediatamente o tema catedral. Ela não é que ele fale de drogadição, que ele fale de toxicomania, de alguma coisa relacionada, mas fala de uma pessoa em crise, né? Com certeza, quando foi escrita a letra, especialmente pela parte que diz deserto, né? E aí eu vou ler um pedacinho da letra aqui para rememorar quem está nos vendo, né? Ela começa assim: o deserto que atravessei, ninguém me viu passar. Estranha e só, nem pude ver que o céu é maior. Tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar mais perto de algum lugar. E então lembra muito assim a coisa de uma pessoa se sentindo só numa busca talvez de si, de respostas, de tantas coisas, né? E sentindo uma dificuldade e precisando de ajuda. E afinal de contas, rede é para isso, né? Rede é para ajuda. E a convidada de hoje é uma pessoa quase que especialista em rede, porque vocês já conhecem, já apresentei da outra vez. Para quem não me conhece, que é da rede da Ana Cláudia, me esqueço de me apresentar. Eu sou Magda Pozobon, sou terapeuta de famílias e casais e sou arte psicoterapeuta. E trabalho com diversos temas porque família é multitemática, né? Então, dentro das famílias tem as crises naturais dos processos do ciclo vital, tem as crises referentes a coisas inesperadas, que são acidentes, ou como agora, o vírus e outras coisas que nos fazem passar por crises e algumas dificuldades. Tem, então, a questão também do envolvimento com drogas, álcool e dependência química, né? E de dependência de substância, né? E é um tema delicado, é um tema que exige família, exige rede, e aí exige também profissionais, como a Ana Cláudia é. E então, a Ana Cláudia já vai se apresentar para vocês, falando um pouco do percorrido dela, já esteve aqui falando de outros temas, mas a nossa combinação foi que ela voltasse para trazer esse tema de especialidade dela, que é um percorrido e uma construção para ela, né? Então, Ana, eu queria que tu trouxesse, assim, como que foi a tua inserção, tu sendo enfermeira, né? Acho que a aproximação com o hospital também te facilitou, te trouxe essa demanda, né? Então, contar para nós um pouco do teu envolvimento com esse tema, do trabalho que tu desenvolveste, ou dos trabalhos, das implantações, enfim, que tu fizeste nessa área, ou que ainda faz, né? Então, nos conta um todo de como começou e de como está hoje essa tua inserção, incluindo a questão da pesquisa, daqui a pouco vamos falar também, né? Então, bem-vinda a esse encontro novamente. Aqui é um ambiente gostoso para a gente estar junto e trocar, e crescer e aprender junto com os convidados. Primeiramente, Magda, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade que você me deu para poder trazer esse tema. E eu estou aqui muito alegre, né, de poder contribuir, porque é algo que eu já trabalho há muito tempo, há muitos anos, e é algo que eu gosto muito, né? Então, eu me sinto assim bastante à vontade, né? E
e feliz de estar aqui, de poder contribuir com essa temática, trazendo o meu olhar. Cada um tem o seu olhar, né? E eu vou tentar trazer o meu. Com as possíveis direções, né, para nortear o trabalho de pessoas que lidam com esse tema. E eu vou trazer também, dentro da perspectiva, né, dentro do ponto de vista da saúde pública, com as estratégias, né, da saúde pública, do SUS, e também seguindo alguns fundamentos da psicologia analítica, que é a linha que eu trabalho dentro da arte-terapia. Então, a gente considera a droga, né, como uma abordagem multifatorial, e a gente não vê como uma forma simplista, né, de ver o fenômeno, colocando ele só como uma causa biológica. Então, a dependência ela não é causada por algo biológico do cérebro, né, mas ele é multifatorial, né, e a gente tem que compreender a complexidade e a multidisciplinariedade desse aspecto, né, das toxicomanias. Então, a gente trabalha com redução dos danos, né, e não só com abstinência de drogas. E a redução de danos não é uma proposta minha, Ana Cláudia, eu sou a favor ou contra. É um princípio do SUS, né, o princípio da saúde coletiva, e ele é implantado dentro dos CAPs e com essa abordagem dos dependentes de drogas. Então, eu queria só começar por aí, só para fazer uma introdução, e dizer que eu, como enfermeira psiquiátrica, né, eu tenho formação, doutorado nessa área, e trabalho, né, sou professora de enfermagem, então sempre trabalhei, assim, desde 2007, trabalho com os estágios, né, levando os alunos para os estágios, em especial na saúde mental. E aí, quando eu comecei a trabalhar em 2007 com os dependentes de drogas, eu adorei, porque eu percebi, eu sempre levo a arte-terapia também no meu trabalho de estágio com os alunos, né? E tento despertar o lado criativo dos alunos. Só uma ressalva aqui, eu também gostaria de agradecer demais os alunos, porque eles contribuíram demais com essas pesquisas, né? E o CAPS, que atualmente eu estou dando estágio, que ele acolhe a gente com muito carinho, com muita atenção, e deixa a gente aberto para a gente poder criar, né? Os alunos são muito criativos, né? O adolescente, o jovem, ele é bastante criativo, independente da área que seja, pode ser de arte-terapia, de psicologia, de enfermagem, e a gente tem que explorar isso, né? Eles têm uma energia muito grande. Então, de um polo eles têm bastante energia, do outro a gente tem os dependentes de drogas que têm uma energia baixa. Então, existe uma compensação, porque também eles são jovens, né? E muitas vezes a gente trabalha com jovens drogadictos. Então, isso é muito bom, levar os alunos e também aflorar essa criatividade que existe dentro deles. Então, a gente está aqui, e esse trabalho, todas essas experiências, é baseada num time, né? A gente precisa de um time dos profissionais, do campo estar aberto, dos alunos, além dos drogadictos estarem aquiescentes à nossa pesquisa, aos nossos trabalhos. Ana, uma coisa que me chamou muito a atenção da tua fala é a abertura desse CAPS para vocês, né? E eu só faço essa ressalva para convidar os gestores a abrirem mais as portas para a arte-terapia, para os estágios, né? Facilitando um pouco a penetração desses nossos alunos, com toda essa garra e vontade de fazer a diferença e precisando de um espaço um pouco mais aberto a novidades, a possibilidade diferenciada que a arte-terapia tem a oferecer, né? Uhum. Aí eu comecei a trabalhar num hospital psiquiátrico, né? Eu dava estágio lá e levei todas as técnicas, as ferramentas da arte-terapia
E aí trabalhei mais ou menos uns 4 anos lá, desenvolvendo atividades de arte-terapia junto com os alunos de enfermagem. Depois também eu passei pela experiência de um CAPS ADI, que é infanto-juvenil, né, voltado para álcool e outras drogas, e depois eu fui para um CAPS AD, de adultos. Então, atualmente eu estou dando estágio, né, ministrando aulas e estágios num CAPS AD de adultos. Eles aceitam pessoas acima de 16 anos. E eu queria falar um pouquinho sobre a questão da dependência, para a gente poder entender um pouco do trabalho da arte-terapia. Fica bem assim? Claro! Então, eu queria trazer, como eu gosto de trazer os mitos, né? Que eu sou da área da psicologia analítica e a gente acaba trazendo um pouco dos mitos para a gente até poder compreender, né, o processo. Eu trouxe o mito de Dionísio. Dionísio corresponde ao deus romano Baco, né? Que é o deus das festas e da êxtase, do vinho, do lazer e do prazer. E as suas qualidades são experiência sensorial intensa, entusiasmo, né? Então, são as suas maiores qualidades. E as suas sombras, né, os seus defeitos, são o abuso de substância, porque ele acaba se abusando da substância muitas vezes, uma distorção da percepção de si e do mundo, né? Uma precária autoestima. Então, aqui a gente tem a figura do Dionísio, né? Que ele traz essa temática de uma forma bastante forte. Outra questão que eu queria trazer, que é a questão assim, que a gente fala dependência de drogas, né? E existe uma controversão em relação a isso, porque dependentes, né, somos todos nós, Magda. Não existe uma possibilidade de vida, né, sem trocas afetivas. E para a gente conseguir realizar essas trocas, nós dependemos do nosso meio relacional. Todos nós somos interdependentes e necessitamos, então, de outras relações e de outras pessoas para a gente existir. E aí, se eu falo, se todos nós somos dependentes, qual que é a diferença de ser uma pessoa, né, sem a toxicomania ou uma pessoa com dependência patológica ou dependência de drogas? A diferença está na questão dos vínculos, que a pessoa que é dependente patológico, o vínculo dela é com o objeto, no caso a droga. Ela só tem vínculo com esse objeto. Ela não consegue estabelecer vínculos nas relações subjetivas com outras pessoas. E aí não ocorre as trocas afetivas, a percepção do outro e, consequentemente, a percepção de si. Aí, quando eu falo isso, eu estou querendo dizer que vai ter uma baixa autoestima, né? Por isso que eles têm uma baixa autoestima, e uma grande dificuldade de aderir ao serviço, porque a relação deles é muito forte com a droga e é só pela droga. Me chamou muita atenção quando eu comecei a trabalhar com eles, e às vezes eu perguntava o que eles gostavam de fazer no lazer. E eu percebia que eles não tinham lazer, porque o único lazer e a única relação social era vinculada à droga. Então, eles não tinham assim, lazer, eles não saíam, né? Não iam ao cinema, não iam a lugar nenhum. Então, isso assim, me chamou muita atenção. E outra questão que eu também gosto de trazer as controvérsias, né? É que o ser humano, de uma forma geral, né? Ele se sente muito atraído pelas alterações do estado de consciência, das sensações, da percepção do mundo, do comportamento, do humor, do lado emocional. Então, o ser humano ele sempre se relacionou com as substâncias, se relaciona e sempre vai se relacionar. Não adianta dizer, vamos acabar, que não existe. Agora, eu estou falando
dentro do contexto não só das drogas ilícitas, né? Que às vezes a gente pensa assim, ela está falando das drogas ilícitas. Não, eu estou falando das drogas lícitas. Estou falando do álcool, estou falando do tabaco, eu estou falando da cafeína. Você tomou seu cafezinho hoje, Mari? Então, você usou Tomei uma um de manhã. substância Então, usou uma substância psicoativa. É isso que eu estou querendo um pouco, sabe? Tirar um pouco desses estigmas que a gente tem. Os energéticos, né? Ele é um potente cafeína, né? Os energéticos. Ansiolíticos, né? Quantas pessoas não tomam medicamentos para diminuir a ansiedade, para dormir, antidepressivos, né? Alguns tipos de analgésicos, anestésicos, né? Remédios para emagrecimento, Eu vou fazer um parêntese anabolizantes. aqui. Vou fazer um parêntese aqui, que muitas vezes, como terapeuta de famílias, eu recebo famílias muito preocupadas com a maconha que o filho está usando, mas nem um pouco preocupados com os ansiolíticos e antidepressivos e outras drogas que outras pessoas da família usam. É como se, já que o médico indicou aquele ansiolítico, ele é permitido, né? Ele passa a não ser droga, né? Então, mas a maconha que o filho usa, que é para o mesmo fim, é proibida, né? Então, é proibida não no sentido, assim, político da coisa, né? Judicial. É proibida como se fosse o crime e a infração maior da família, né? E as outras drogas utilizadas via receituário médico são todas vistas como dia a dia, alimento e permissão, né? Como se eles não percebessem a drogadição ou a adição, vamos dizer, a dependência dos outros químicos, né? Chama muito atenção isso. Exatamente. Então, como cita Supera, por razões culturais ou religiosas, né? A gente vê ali o padre, ele é como o sangue de Cristo, ele toma o vinho, né? Por recreação ou forma de enfrentamento dos problemas, né? O homem usa a droga. Para transgredir, né? Que vem muito do adolescente isso, ou para transcender, sair desse mundo, ir para um outro mundo, né? Da fantasia, né? Como meio de socialização ou para se isolar, o homem sempre se relacionou com a substância psicoativa, né? Então, dizer que vamos acabar, que não existe isso, né? Sempre vai ter que Bom, se para relacionar. começar, está na Bíblia, né? Cristo multiplicou o vinho. Cristo, né? A religião católica se relaciona com o vinho desde sempre também. Isso. Mesmo que tenha um símbolo de sangue de Cristo, mas ele é partilhado em termos de vinho, né? Exatamente. E aí a pessoa, ela é levada para um momento do pico, né? Quando ele usa a substância, ele é levado para um momento de pico, ele fica fora do eu, né? Entra em euforia, e depois o patológico, né? A pessoa patológica, ela não consegue voltar para o mundo cotidiano, né? Mundo da vida normal, da vida natural, porque ele se fixa muitas vezes nesse mundo mágico, e começa, então, a repetir esse padrão. Eu vou trazer aqui o Peter Pan, a imagem do Peter Pan, que ilustra bastante essa questão, que o Peter Pan, ele não quer ficar na Terra, né? Ele vai para a Terra do Nunca, né? Que é um momento de êxtase, euforia, um outro mundo, né? Então, ele deixa os problemas da Terra e vai lá para o outro mundo, mundo mágico. E aí existe até a briga entre a Sininho, né, e a Wendy. A Wendy faz ele vir para a Terra, né, se enraizar, né, ter acesso com a Terra. E Sininho briga com ele, porque quer que ele fica lá naquele mundo da fantasia, né? E o dependente de drogas é muitas vezes dessa forma. Ele sai desse mundo, né, e vai para aquele outro mundo mágico e não quer voltar. Por quê? A vida cotidiana, ela é uma vida dura, né? É uma vida cheia de problemas, né? Cheia de Desafio. desafios, né? E
é difícil, né, a gente sair. E assim, o ser humano, ele também precisa sair um pouco, né, desse mundo que é duro, né, cheio de problemas, dificuldades financeiras, né, questão de estigmas, de viver, né, que é a própria vida em si, que são os medos, né, as angústias, os desprazeres e tudo. E a gente também precisa sair, mas a gente pode sair de uma forma controlada, se a gente for usar substâncias psicoativas, né? Vamos supor, eu estou cansado e tal, vou para um bar e vou relaxar, descansar e tomo uma cerveja, né? Mas não precisa ser só através das substâncias, né? Pode ser através da arte, né? De você cantar, de você dançar, de você ir ao cinema. Você também está saindo da realidade e indo para um outro mundo. Nos ritos religiosos, né? Até do esporte, né? Fotografia, tudo isso você pode transcender sem necessariamente ficar dependente, né? E então, assim, as drogas, elas têm dupla face, né? Uma que serve de remédio, né, para relaxar e aliviar essas sensações ruins que a gente tem do cotidiano, e a outra de veneno para quem tem a doença, né, patológico, que vira uma obsessão destrutiva, né? Não é fácil, né? Uhum. E o homem, ele entra muitas vezes o patológico, né, nessa repetição, e ele perde a sua própria autonomia, a sua liberdade. Ele entra numa fantasia e não consegue se... quer dizer, ele entra numa fantasia achando que ele vai ficar todo descolado e acaba se deslocando, né, da percepção de si, da relação com a família, da relação com os amigos, da relação social, do trabalho, do estudo e até com a relação espiritual, né? O espiritual que a gente diz não é somente assim ligado a uma instituição religiosa, mas no sentido de existência, né? O que eu vim fazer aqui, né? Qual que é os meus dons? Essa questão mais ampla. E os momentos de felicidade, eles são momentos muito ilusórios e efêmeros, né? Que é dependente de drogas, muitas vezes ele registra, quando ele usa a droga, né, como uma gratificação e recompensa. E isso fica, muitas vezes, registrado no cérebro dele. Por isso que ele tem tanta dificuldade de sair desse ciclo vicioso. Então, para a gente entender que muitas vezes o paciente não vai conseguir aderir ao tratamento, né? E às vezes a gente pensa assim, ele não gostou do meu trabalho, né? Ele não está voltando no meu trabalho, na minha sessão de arte-terapia. Por quê? Porque muitas vezes ele não consegue sair desse ciclo, né? Então você vai ter que ter outros atrativos, vai ter que trabalhar longamente com ele, né? Ter outros sentidos na vida para sair desse ciclo vicioso. E a gente precisa sair de uma forma saudável, né? Como eu falei, que pode ser de outras formas. Para Jung, a capacidade artística, né, como eu falei, que ela é uma das formas dele poder se transcender, né? Sair um pouco da realidade, né? Esquecer um pouco dos problemas. E Jung fala que a capacidade artística é uma tentativa que o homem tem para aliviar as suas angústias diante da reflexão e de conseguir dar uma resposta aos seus próprios mistérios, né? De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu sou, uma resposta diante das minhas próprias emoções. A arte nos revela um estado de consciência, traz alguns insights importantes e verdadeiros da nossa própria existência. A arte, né, para Jung, é uma conexão direta do eu
que é o consciente, com o inconsciente. E ela tem poros, né, mais sensíveis e abertos para o mundo interno. Busca no inconsciente aquilo que a consciência precisa para se equilibrar. E eu vou falar agora um pouco do trabalho no CAPS, né? Que no CAPS, o arteterapeuta ele não trabalha sozinho, né? Então, ele trabalha sempre com uma equipe, em equipe, isso é muito bom, porque se aprende muito, você nunca está sozinho. Tem os estudos de caso, né? Então, se você está tendo dificuldade com algum paciente, em manejar o paciente, você pode discutir, né, com um grupo maior para ver como que pode ser canalizado, né, esse paciente. E então, no CAPS, a gente tem uma equipe multi, né, que são vários profissionais diferentes, mas transdisciplinares, porque uns se integram com outros. Então, é importante, sempre tem os grupos terapêuticos, sempre tem dois profissionais de áreas geralmente diferentes, porque são dois olhares diferentes. No CAPS, que eu ministro estágio, é um CAPS tipo 3, então é um CAPS que tem internação. E aí, na internação, tem os vários profissionais que vão olhar esse paciente. Tem o psiquiatra, tem o clínico geral, tem o enfermeiro, tem o psicólogo, terapeuta ocupacional, né, o farmacêutico, o assistente social, né, e outros. E cada um vai dar o seu parecer. Então, não é só assim, o parecer meu. O médico ele pode dar alta para o paciente, mas se o assistente social não der alta, o paciente não vai receber alta. Porque às vezes o paciente ele recebeu alta do lado psíquico e físico, mas ele não tem um lugar para ele ir, né? Não tem, ele está em situação de rua, não tem um lugar para onde ele ir. Então o assistente social só vai dar alta para ele a hora que arrumar realmente um lugar para ele ir. É uma unidade de internação, uma casa temporária, né, ou algum abrigo, ou alguma outra, uma unidade de acolhimento, um outro lugar para ele ir. Então, só para a gente entender. E lá, a gente Isso, faz um Ana, é projeto uma coisa terapêutico. muito. Isso é uma coisa muito bacana que eu sempre friso para os meus alunos, porque diferentemente de ti, a maioria dos cursos não tem uma inserção com uma pessoa como tu, que tem um contato direto com uma equipe multi e transdisciplinar, né? Muitos dos arteterapeutas, depois de formados, trabalham em consultório particular e ficam isolados de rede, né? Então, eu sempre reforço essa ideia de que nós não devemos nunca trabalhar sozinhos, nem como psicólogos, nem como arteterapeutas, em nenhuma profissão, porque nós temos que ter esse olhar ampliado a partir de outro foco, né? Então, tem o foco psíquico, tem o foco médico, tem o foco social e tem o casamento desses lados todos para que a gente tenha mais segurança de que nós estamos fazendo propostas e desenvolvendo um trabalho numa direção coerente com a opinião dos outros profissionais, né? Sem contar que a gente se sente menos sozinha também, porque o profissional sofrendo uma pressão, uma ansiedade de famílias, de dores, que às vezes não dá conta sozinho desse volume, né? Então, que sejamos sempre pessoas que saibam construir em redes, né? Isso. E aí, lá, a gente vai construir um projeto terapêutico individual. Eu tenho uma ambulância por aqui, não sei se vocês estão escutando. Sim, uma ou sirene. singular, que visa uma mudança global no sujeito, com o objetivo, né, de transformar a realidade dele, né, ou instrumentalizá-lo para ele modificar essa vida que ele está levando. Então, não é só ali, a arte-terapia cuida só de um aspecto, você tem que olhar o aspecto geral dele, né, em todos os aspectos, em todos os lados, o psíquico, o emocional, a questão da família, social, né, a inserção no trabalho, dele ter um lugar para ele se estabelecer, né. E esse projeto de vida, ele é contínuo, né, e exige, então, essa mudança de estilo de vida. E é importante, porque a gente entra, né, junto com esse projeto, e estabelecer metas atingíveis, metas com que realmente ele possa atingir.
e um restabelecimento de laços socioafetivos, né, da autonomia e autodeterminação do sujeito. Então, é muito importante. Lá, a gente, muitas vezes, atende essa pessoa e vai mostrar alguns caminhos, né? Mas a escolha sempre é da pessoa. Então, a gente também tem que reforçar esse lado da autonomia, né, da autodeterminação dele, que é ele que vai conduzir a sua própria vida. E quando a pessoa está produzindo artisticamente, ela dá voz àquilo que coloca no papel, em palavras, a partir de símbolos, e pode extrair um discurso vivo em que a alma participa, né? Porque você vai trabalhar com a questão do inconsciente do sujeito, né? E isso traz um novo olhar, um novo mundo, um caminho que pode levar à integração e à ampliação da consciência. Porque quando a gente liberta o canal da criatividade, que pode ser através da arte ou de outras formas, as pessoas não adoecem, né? Então, você possibilita esse caminho para ela poder crescer e se desenvolver. A pessoa que é dependente de drogas, ela tem uma autoidentidade muito deficiente e empobrecida, restrita simplesmente às condições de dependência de drogas, porque como ela é dependente objetal, né, do objeto, que é a droga, e ela não estabelece outras relações, a outra vida dela, profissional, familiar, afetiva, de lazer, de estudar, tudo fica comprometido, né? Porque ele vai largando tudo isso para ficar limitado apenas às drogas. E muitas vezes, quando você conversa com a pessoa, o assunto, tudo, é em cima, às vezes, do objeto, da droga, né? Porque ele não tem um campo, outros campos de vida. E o profissional que atende em saúde mental, eu estou falando do arteterapeuta, mas pode ser a equipe de uma forma geral, ela tem que gostar do que faz, né? Tudo que a gente faz é importante a gente gostar desse lugar, a gente ter empatia pelo sujeito, se colocar no lugar dele, né? Ser generoso, porque é um mundo muito pobre, um mundo muito destruído, né? Como você falou, um assunto, né? Um tema pesado, né? Como assim dizer. Então a gente tem que ser empático, generoso, tolerante com as diferenças, tolerante porque às vezes ele não vai estar com você como você gostaria, né? Existe a questão do que eu gostaria, dos meus desejos, do que a pessoa precisa e do que ela demanda, né? Então a gente tem que abrir o olhar para esses três aspectos e não achar que as coisas têm que ser só do que eu desejo, né? Será que realmente o paciente está precisando disso? Ele está demandando isso, né? Porque às vezes a gente tem lá um trabalho maravilhoso e quer levar aquela oficina linda de arte-terapia, mas chega lá, o que ele está precisando, às vezes, é de conversar sobre outros temas, né? Então a gente precisa estar mais tranquilo em relação a isso e também estar pronto para cuidar, porque muitas vezes ele vai aparecer ali, ele está às vezes com um problema, ele vai aparecer só para conversar com você, né? E você então tem que estar pronto, né, para esse cuidado, para essa escuta qualificada. E isso significa, né, dizer que o arteterapeuta, quando ele trabalha com os toxicômanos ou os dependentes de drogas, ele tem que trabalhar com o coração aberto, né, com a alma, sem fazer julgamento daquela pessoa que é uma vida totalmente diferente da sua, né, sem criticar. E conhecer assim, o ponto de vista do outro, que é diferente da nossa história, da nossa vida, é muito importante até para a gente ampliar o nosso mundo, o nosso olhar, né, para a gente poder se tornar uma pessoa melhor. Ana, tu falaste desses diversos fatores, e são todos muito importantes realmente, e um deles, acho que importante, até porque na arte-terapia muitas vezes
não é visto com mais detalhes essa questão da drogadição, da dependência, e desses fatores todos que tu está falando são fantásticos, e essa lista toda, e tem a questão das recaídas, que eu acho que é uma das coisas que o arteterapeuta, ou o psicólogo, ou outro profissional qualquer que se envolve, também tem que estar pronto e fortalecido com uma tolerância à frustração grande, para que, acolhendo exatamente essa, que não é o processo que tu gostarias, mas o processo que a pessoa está podendo oferecer, né? Com algumas recaídas, com algumas melhoras, com alguns passos para frente, outros para trás, nessa dinâmica, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tolerância à frustração, o trabalho, no trabalho grupal, que tu tem tantos profissionais envolvidos, é mais interessante ainda poder se falar do grande grupo que trabalha junto. E se tu conseguiste ter grupos mais homogêneos, com menos evasão, como é que funcionou para ti, ou como tem funcionado essas entradas e saídas, recaídas, evasões, como é que tens lidado também? O paciente, quando chega para você, né, ele pode estar em qualquer estágio de mudança. Não sei se você já ouviu falar nos estágios de mudanças. E tem o Sim. pré-contemplação, contemplação. Esse pré-contemplação é quando a pessoa ainda não caiu a ficha, né? Você sabe que ele é alcoolista, por exemplo, mas ele nega, não, eu paro a hora que eu quero, né? Então, seria aquela pessoa que está nesse momento. A contemplação é quando ele adere ao serviço, ele inicia, às vezes, o serviço, né? Ele quer ir ao serviço, mas ele fica com aquela dualidade, né? Eu quero ir porque está me causando mal, mas eu gosto da droga. Então, ele fica naquele momento meio de dualidade, né? E depois ele passa por uma fase de preparação e ação que começa realmente a mudar os estilos de vida, e tem a manutenção, né? Então é um ciclo que ele vai passando por esse ciclo. A recaída, ela faz parte do processo, né? Porque eles têm baixa tolerância à frustração. Então, o primeiro problema que aparecer, né, que são problemas muitas vezes da vida cotidiana, né, que a gente enfrenta. E eles vão, então, ter essas recaídas, né? Eles têm, às vezes, um vazio existencial, né? E eles gostam muito do imediatismo, né? Então, eles são acostumados, às vezes, a ter problemas. E o mundo das drogas, né? Vão para a terra do nunca, né? Do Peter Pan, e, às vezes, não consegue voltar. Porque eles são muito imediatistas e querem o negócio rápido, sabe? Quer que muda aquela situação rápido. Só que eles vão, e quando eles terminam o uso da droga e tudo, eles vão voltar para aquela vida de novo, né? Então, ele não enfrentou aqueles problemas. Então, é importante trabalhar, e isso não é um trabalho fácil, né? Não é um trabalho assim, em uma semana a gente vai resolver. É um trabalho longo, porque às vezes ele funciona, né? Aquele funcionamento, né, de vida sempre foi assim: briga com a mãe, vai lá para o mundo da droga, briga com a esposa, vai para o mundo da... né? Ele não funciona de uma outra forma, de enfrentar, de conversar sobre a relação, né? E tudo mais. Eles têm, então, uma baixa autoestima, que eu falei também, porque existe uma sobrecarga em cima deles, né? Um preconceito muito grande, e é um preconceito tanto externo quanto um preconceito interno, né, deles. Às vezes eles negam a própria realidade, se colocam numa situação de vítima. Porque minha mãe era assim comigo, né? Então eu começo a usar drogas por causa disso. E nunca ele, né? Ele buscou a droga por ele. Então coloca a culpa em cima de outras pessoas. Muitas vezes eles manipulam, porque eles são acostumados a manipular a vida toda, né? A manipular no sentido de mentiras, né? A vida inteira. A pessoa fala, você não bebeu? Não, bebi. Então, são acostumados. Então, você começa a ter uma outra proposta terapêutica, né? Com esse grupo, para que eles sejam verdadeiros, para que eles encontrem as respostas. E ali,
no CAPS, eles são bem recebidos. Se eles tiverem uma recaída, não importa, o importa é que aonde eles pararem e aonde eles vão, né? Sim, eu perguntei mais para instigar a tua fala, para que as arteterapeutas e pessoas envolvidas que estão assistindo se darem conta desse aspecto que nós podemos desenvolver em nós para lidar com isso tudo, né? Isso. E Ana, a gente tá com muito pouco tempo de novo. Eu tenho duas perguntas ainda para te fazer que eu acho assim de suma importância. Então, se tu puderes falar meio rapidinho para nós, porque esse é um foco do meu interesse, que é como profissional de terapia de famílias e casais, e tendo invariavelmente essa demanda aparece no consultório, ou é a esposa que bebe, ou é o esposo, ou é um filho que está envolvido com algo, né, com uma substância, e o sofrimento é muito grande. E eu queria ver como é, tu falaste que então é multi e transdisciplinar a tua equipe. E como vocês fazem a abordagem da família, e se tem profissionais da minha área aí também inseridos com essa abordagem de terapia familiar? Graças a Deus, é importantíssimo a família estar presente, né? Nesse CAPS que eu estou, eu já desenvolvi atividades com grupos mistos, que homens e mulheres, né? Ou outros, grupo só de mulheres, grupo só de homens, grupos de família, porque a família adoece, às vezes até mais do que a pessoa, né? Ela está assim, às vezes a família está completamente enfraquecida, sem vida, como sem todo luz. Caso crônico, né? Tudo que é crônico leva um desgaste muito grande, né? Às vezes a família começa o tratamento e depois o paciente vai, né? Às vezes o paciente vai e depois a família vai. Mas se a gente trabalhar só o sujeito ou só a família, não vai resolver. Então é importante trabalhar os dois juntos. Agora, o trabalho, família, é um trabalho independente, vai cuidar daquelas emoções, né, daquele desgaste da família. Não vai, às vezes, trabalhar a relação dele com o filho. Tem as sessões da família, assim, da pessoa doente com o familiar, tem esse tipo de trabalho, e tem o trabalho só com as famílias, né, que é um trabalho separado. E é muito importante. Então, se os dois estão juntos, o trabalho ele vai ser muito mais intenso, muito mais... Com certeza, porque até pode se trabalhar um pouco mais essas projeções que tu está dizendo, que eles têm facilidade de atribuir à família, à mãe, ao pai ou ao irmão, a culpa dele ter bebido ou cheirado, ou seja lá o que for, né? Então, quando a família está junto, a gente pode analisar melhor e dissolver essas questões que são... muitas vezes, ou a maioria das vezes, vindas de uma comunicação também que não é efetiva, né? Muito bacana. E a outra pergunta que eu tenho para ti, e já incentivando os arteterapeutas a considerarem sempre a família nos seus processos os mais delicados, né? Porque uma coisa é quando uma pessoa resolve procurar o arteterapeuta para uma autodescoberta, para um momento de crescimento, de expansão. A outra coisa é quando há uma patologia, quando há uma necessidade maior, a família tem que ser considerada, que o processo acelera, facilita e dá passos maiores, né? A outra pergunta, que eu acho que todo arteterapeuta aí do outro lado está esperando, é sobre os materiais que tu tens percebido que, de alguma forma, desencadeiam processos mais... que elevam mais, que é de mais autocura, de percepção, que tem auxiliado mais no teu ponto de vista. E já podes, então, dos materiais, falar um pouquinho, que é uma grande curiosidade junto com isso, que tu fales, das tuas pesquisas. Então, o que apareceu de mais interessante, que foi parar na pesquisa por ser material muito, que evoque alguma coisa muito importante, rumo a um crescimento maior e um insight. Isso. Eu trabalho geralmente com atividades de aquecimento, né, em todas as sessões, ou de fechamento. Então, trazer, por exemplo, uma música, né,
como você trouxe aqui, ajuda bastante, relaxar, fazer um alongamento, meditação, né? Tudo ajuda a centrar a pessoa, né? Oráculos, né? Eu tinha uma paciente que ela estava com muitos delírios e tal, e ela tinha também esquizofrenia, e aí ela pegava os oráculos, que cada um tirava uma carta, que era de uma flor e tinha uma mensagem. E aí as pessoas falavam, né? Tanto os alunos, quanto eu e quanto os pacientes. A gente tirava a carta e falava, né? Daquelas qualidades, daquela mensagem que aquela carta estava trazendo. E aí ela começou a pegar todos os oráculos das pessoas e começou a falar, né? Do que ela sentia, né? Porque como ela tinha esquizofrenia e estava com muitos delírios, é como se ela estivesse num mundo mais inconsciente, mais próximo do inconsciente do que nós. Então ela conseguia trazer e falar das pessoas, e aquilo foi um estímulo tão grande. Aí todo mundo queria saber, os profissionais de saúde que estavam lá, queriam também tirar a cartinha para ela falar, né? E aí foi muito interessante isso. Foi muito assim, interessante. Eu também vou relatar uma Cantar. experiência muito interessante por causa da respiração que tu falaste, que é bacana. Eu trabalhei bastante com um paciente com respiração. E teve um dia que eu fiz um tempo bem longo, e quando ele abriu os olhos, ele disse assim: eu tô no maior barato. Se eu soubesse que era assim, respirar, eu acho que eu não tinha entrado nesse mundo da droga. Agora eu quero respirar todas as sessões, porque realmente respirar é uma das aberturas que a gente tem para esse canal de sair do corpo, né? Aí para começar uma viagem, né? A viagem que seja para dentro de si, para outro mundo, para outras possibilidades, para que a gente possa aproveitar. E, além do mais, traz relaxamento. Quem trabalha com relaxamento progressivo, como eu trabalho, por exemplo, que é indicado em muitos casos, a gente tem um relaxamento total do corpo, e aí o corpo já não é mais uma questão. Vamos para a alma e vamos para essa possibilidade mais emocional, né? E aí entram outros recursos expressivos, como tu disseste, né, agora, e aí tu segues, então, nos dizendo que outros recursos expressivos estão aí na tua lista, e A pode lista, citar, né? inclusive, quais são os artigos, porque eu acho que quem está assistindo vai gostar de ler os artigos onde tu cita mais algumas coisas, recomendar a leitura, né? Quem quiser, depois a gente pode mandar os artigos, porque cada um a gente trabalha de uma forma. E eu gosto, assim, de variar, sabe, Magda? Eu não gosto de ficar com uma Não, atividade só. não, eu Eu não estou gosto de estar pedindo. sempre... não, então, mas aí cada artigo, às vezes, ele mostra um aspecto diferente. Então, quem quiser, a gente pode Uhum. mandar, porque eu tenho uma Que lista aí de bacana. 25, por enquanto, porque a gente tem vários aí encaminhados para civistas e outros que vão publicar mais para frente. Aí Vinte eu e cinco gosto, artigos e todos os 25 artigos relacionados com adição? isso, só um relacionado com toxicomanias. Mas vamos publicar muito Gente, mais do que isso. Eu pretendo chegar no 100 aí. É brincadeira, viu? então, gente, por favor, todos eles estão na revista Arte e Terapia em Cores? Tem Arte Terapia Cores da Vida, tem Cores da a Vida. revista da TESP, né? Tem a revista da Argentina, Arte Terapia da Argentina, né? Então, eu mandei para algumas revistas de Uhum. enfermagem, mas ainda não foram avaliados, né? A gente está aguardando aí. E eu trabalho também, Magda, com, às vezes, quando eu Uhum. inicio uma sessão, com alguns desenhos que são, assim, mais para o diagnóstico, né? No meu Uhum. livrinho, que fala sobre crianças internadas, depois eu quero mandar um para você, eu tenho uma lista de atividades, né? Que eu fiz lá, que é o desenho do hospital, desenho da figura humana, pintura da figura humana, colagem com 3 triângulos amarelos, tudo isso aí serve como uma linha mais diagnóstica. Mas, em especial, eu gostaria de falar de um trabalho que foi até uma aluna que teve a ideia e depois a gente explorou bastante, que é o paciente. Ele chega, ao invés dele dizer um pouco da sua história com a droga em si,
ele vai desenhar. Então, tem um lago, que aí é onde teria as causas que levou ele ao uso da droga, então ele desenha um lago e coloca as causas. Aí ele faz as nuvens, né? E as nuvens, ele coloca as drogas que ele utiliza e as que ele utiliza mais, ele colocaria uma nuvem mais uma nuvem maior e mais espessa, né? E coloca as gotas, as consequências do uso. Então, naquela folha de papel, ele consegue entender a causa, a droga e as consequências. Ao invés dele falar isso verbalmente, ele traz através do desenho. E facilita, então, com que ele coloque para fora o que ele viu, né? Com essa atividade. Que Outra lindo. questão Isso também. tá relatado num dos artigos? Tá, um dos artigos é Qual é só deles? sobre... Tu lembra do nome do título? Desenho da chuva. Deixa eu ver aqui. Desenho da chuva. Eu esqueci o nome agora do artigo, mas eu posso levar para você, em especial. E eu, Tá. como trabalho Então, também gente, com... Pode falar mais um pouquinho? Com a psicologia eu já estou analítica. na fase da despedida, que a gente tem minutinhos só, porque eles vão cortar a live, Tá. né? Então, tá. Uhum. Então, eu vou falar aqui do elemento fogo, que é um elemento que eles são apaixonados, né? Porque o elemento fogo, ele tem um lado eros, o lado amoroso, ele favorece o vínculo terapêutico positivo, ele é ótimo para ajudar na criação de vínculo, ele aproxima as pessoas com a questão da intimidade e ele ajuda a iluminar as áreas, muitas vezes, sombrias, né? Nos nossos aspectos. Então, O elemento fogo também está no artigo? O modo como tu utilizaste, alguma coisa assim que as pessoas sim, possam ler? sim, Tá. sim. Então, gente, olha só, vocês vão ter que procurar e ler, né? A Ana Cláudia está disponível para vocês. Vocês têm aqui o contato dela. Eu já estou louca para ler esses artigos maravilhosos. Ana Cláudia, nem vai dar tempo de eu fazer a última pergunta, que era justamente das pesquisas e as conclusões, mas vocês vão ler as conclusões, saiam da preguiça e vão procurar os artigos maravilhosos da Ana Cláudia e ler sobre esse tema maravilhoso. Eu quero muito ter acesso, eu não sei se a Nicole Morello está aqui nos assistindo, porque ela é uma aluna que tem muito interesse, ela programou ver a live hoje, tenho certeza que se ela não está aí, vai ver depois, vou deixar gravado para vocês curtirem também com mais detalhes. E poderem acessar os artigos da Ana Cláudia e a Ana Cláudia, né? Outra questão que eu combinei com a Ana Cláudia é que, se tiver interesse, a gente faz um mini curso para vocês. É só sinalizar o interesse de saber um pouco mais, de aprofundar, porque hoje é um Drops, né? É uma amostra da maravilha e do maravilhoso trabalho que a Ana Cláudia faz e que os arteterapeutas também podem rumar para esse caminho de auxiliar essas pessoas nessa situação e as famílias delas, né? Então, assim, fica... e mais uma coisa, antes que termine a live, eu tenho que dizer que domingo, gente, vai ser o mini curso que eu montei junto com a Graciela Ormezano, que eu prometi lá 3 meses atrás, sobre arte-terapia sistêmica, o que é arte-terapia sistêmica, então eu vou falar um pouco sobre isso, e a Graciela vai brindar vocês com uma vivência. E a renda vai reverter para os indígenas aqui de Porto Alegre, da comunidade do Lami, que é uma necessidade muito grande deles serem apoiados nesse momento de crise, tá? E Ana Cláudia e eu podemos bolar uma coisa bem bacana também para vocês, é só sinalizarem para a gente, né? Então, as últimas palavras tuas de despedida, porque para mim foi um prazer como o outro, é pouco tempo, quero mais, vamos programar outra. Depois eu queria falar um pouquinho sobre a questão da pandemia, né, que está levando um consumo maior de álcool, porque... Verdade. Quantos minutos? 3. Então, acho que dá para falar. Para o Jung, a gente tem 5 instintos principais, né? O da fome, o da sexualidade, da atividade, reflexão e criatividade. Com a pandemia, o nosso instinto de atividade, que é o terceiro, que é relacionado ao movimento, a gente sair, andar, né?
A gente está cerceado nesse momento. Então, o que acontece? Quando você está cerceado de algum desses instintos, você volta para o primitivismo, volta para o instinto número 1, que é o da fome. E aí o ser humano vai tentar, que é o da fome no sentido da boca, né? Então ele vai tentar buscar preencher essas ausências, né? Essa falta, através de um preenchimento simbólico e emocional, como uma forma de gratificação e recompensa. Né? Então as pessoas muitas vezes se enchem, bebem, né? Principalmente o álcool, não como uma necessidade, mas para preencher um vazio. E a forma que a gente tem de sanar isso é através da atividade física. Então é muito importante nesse momento a gente viver um dia de cada vez e estar se exercitando fisicamente. Né? Então eu peço para essas pessoas, principalmente que estão com vontade de beber mais e tudo, de ingerir mais comida, etc., não esquecer dos exercícios físicos que podem ser feitos dentro de casa. E eu queria então também... Que aumenta o prazer e diminui a ansiedade, né? Resultado excelente. Eu queria agradecer a todas essas pessoas que nos acompanharam, né, nessa live e que nos assistiram, que são nossos companheiros da arte terapia, outros profissionais simpatizantes, parentes, eu vi meus tias, irmãs, mãe, amigos, né, colegas, alunos, vi vários alunos lindos, maravilhosos, que estão sempre acompanhando a gente, nos prestigiando e que nutrem a nossa alma de carinho e afeto. Que é o que a gente precisa. Isso. Muito obrigada a ti mais uma vez e realmente, ó, rede de nutrição para nós, que é isso, Ana Cláudia falando coisas lindas, a gente aqui escutando, nutrindo a alma também, e daqui a pouco a gente está bem feliz quando desligar, vai relaxar e viver momentos gostosos com a família. Tudo de bom para vocês e até a próxima semana com mais uma surpresa. Parabéns pelo seu trabalho, Magda, você é maravilhosa, está fazendo um trabalho aí. É um prazer te ter aqui. Que coisa boa. Nos continuamos em contato. Vamos providenciar coisas lindas para a gurizada, tá? Beijo, gente. Beijo.